Câmera rig, câmera na mão ou gimbal? Isso é uma dúvida muito frequente entre nós, videomakers, e hoje eu vou te contar em qual situação que é melhor usar cada uma das maneiras e como que eu faço na hora de fazer a captação. Vem comigo. Seja muito bem-vindo à Sala do Fã, eu sou Yuri Fandango, se você ainda não me conhece, e aqui é um espaço onde a gente vai falar sobre audiovisual, sobre a minha vida e um pouco da minha vivência dentro desse mundo maravilhoso que nós, videomakers, atuamos. Então, primeiramente, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve. E o like você só vai deixar no final do vídeo se você gostar. Uma dúvida muito frequente que eu sempre tive a minha vida toda era: vou investir num camera rig, vou montar um setup enorme, como que eu vou montar esse setup? Eu vou filmar com a câmera na mão, eu vou usar o gimbal. Que situação que é melhor fazer cada coisa? Para que lado que eu vou, para que lado que eu não vou? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que pensar é câmera na mão. Você tem que saber filmar com a câmera na mão sem nada. Então aqui, peguei aqui, pá, tô filmando. Isso é o primeiro ponto. Quais que são os fatores que te fazem mudar disso? A primeira coisa é, a ZV-E10, por exemplo, que é essa câmera que eu estou na mão, ela não tem o sensor óptico dela estabilizado. Ou seja, ela é uma câmera que treme muito. Então, mesmo você tendo a mão muito firme, se você precisar dar um passo para o lado, ela vai dar um trupico. Claro que tem o Catalyst, que é o programa da Sony, por exemplo, que a gente consegue dar uma resolvida nisso, mas ela é uma câmera que fica assim, tá? A FX30, que é a câmera que está me filmando agora, ela já tem o sensor estabilizado, então ela vibra muito menos, ela treme muito menos, né? Porque o sensor está estabilizado. Então, é muito mais fácil fazer vídeos com a câmera na mão, na FX30, do que com a ZV-E10. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. Ah, entendi isso, tal, beleza. Aí vamos para os componentes. Por exemplo, aqui tem a lente da Tamron as 1770. É uma câmera que vai ter uma pegada boa, então se eu tô com gripe aqui eu consigo, com a mesma câmera, ter uma pegada muito melhor do que aqui, por exemplo. Então aqui, ó, se eu tenho o cage montado e essa lente, é muito melhor de ter pegada do que isso aqui, tá? Então, esse é o ponto de câmera na mão. Agora, por que eu devo ou não montar um rig desse aqui? Por que muitas pessoas têm esse monitor externo? Primeiro, tem muita câmera que ela não tem foco automático. Tem muita gente que filma o tempo todo no foco manual. A turma da GH6, GH7, por exemplo, não, de GH7 eu não sei, mas acho que também não. Não tem foco automático. Então o foco é só manual. E você ficar olhando somente na telinha fazendo foco manual é muito mais difícil. Não que não dê, mas é muito mais difícil do que você olhar aqui. Aqui você tem muito mais precisão do que está acontecendo. Então muitas pessoas foram para esse rig por causa disso. Outra vantagem do rig, além, né, de você poder montar o monitor, é você dar um peso maior para a câmera. Se você tem uma câmera um pouco mais pesada, você tem uma estabilização melhor, né? Porque ela não vai, a câmera mais leve ela tende a tremer mais. Então, eu tenho pegadas diferentes, eu tenho uma versatilidade um pouco maior. Mas em contrapartida, eu ando com trambolho, né? Então, e esse ainda é pequeno, que eu só pus um monitor. Tem gente que usa transmissor, tem um monte de coisa, tem a V-mount, né? Então, tem vantagens e desvantagens. Isso vai depender, como tudo que eu falo aqui no canal, como tudo no audiovisual, da sua situação. Eu estou te ensinando como analisar e você escolher melhor para você o que você quer. Eu, por exemplo, eu filmei por muito tempo montando o rig na FX30, o monitor, independente se eu fazia na vertical ou na horizontal, eu montava o monitor, montava o top handle também, tá? O side handle não, eu coloquei aqui para vocês verem esse kit na ZV-E10. Só que hoje eu prezo muito por portabilidade, eu falo isso muito aqui no canal também. Eu quero ter um kit compacto, eu quero poder viajar, por exemplo, só com a minha mochila e conseguir fazer tudo. Então eu comecei a filmar só com a câmera na mão, tá? Comecei a treinar, a filmar só com a câmera na mão e hoje eu tô fazendo somente com a câmera na mão. Claro que se eu for ter um trabalho que
que eu tenho que ligar o monitor com uma V-mount, com transmissor, beleza, consigo fazer? Consigo, eu já treinei para isso. Mas o kit que, para o meu tipo de trabalho, o que eu gosto de fazer, de pegar e filmar, esse kit tem me resolvido muito. Mas às vezes, por exemplo, eu fui gravar um evento semana passada, que eu gravei durante umas 6, 7 horas seguidas, umas 6 horas. Eu tinha um ponto de tomada, era mais tranquilo, porque senão, por exemplo, ter uma V-mount poderia ser uma excelente opção, tá? Então falei sobre isso. E aonde entra o gimbal? Que é uma coisa que muita gente confunde. Tem gente que pega, põe a câmera aqui e faz só movimento com gimbal. E isso é um atalho que você está usando porque você não sabe filmar com a câmera na mão. Então, o gimbal é para fazer movimentos que você só vai conseguir fazer com gimbal. Então, sei lá, você está filmando alguém correndo. Você tem que correr junto com a pessoa. Aí você precisa de um gimbal. Não tem jeito, eu preciso fazer um vídeo de imobiliária, que eu tenho que dar uma volta numa casa toda, filmar na casa toda. Você não vai conseguir dar 200 passos sem tremer tão bem igual você vai conseguir se você tiver o gimbal, tá? Então o gimbal é feito não como escape, não consigo estabilizar, vou pôr nele. Não, porque ele te trava de ter movimentos rápidos de um lado para o outro, coisas do tipo que você só faz com a câmera na mão, tá? E é possível também no gimbal, esse aqui é o Scorp 2, ele já vem, o kit já vem com algumas pecinhas, eu consigo pôr um monitor nele, por exemplo, e ficar vendo daqui, mas é o que eu falei, eu prezo por portabilidade, então eu não tenho kits muito grandes, não existe certo e errado. Se você quer pôr um monitor aqui, você visualizar enquanto a câmera está aqui e tudo mais, você consegue fazer, desde que você entenda estes conceitos que eu passei, tá? Então saiba filmar com câmera na mão para a hora que você precisar. Vou ter uma produção mais importante que eu quero estar vendo aqui, eu tô com uma câmera que só tem foco no manual, eu sei que é um vídeo que eu vou usar muito foco manual, que não vou usar tanto automático, pode ser uma boa saída. Preciso mover muito, eu preciso andar muito, eu preciso fazer movimentos diferentes, de revelar coisas e coisa do tipo, aí sim você vai pro gimbal, tá? Então essas coisas se complementam, elas não competem entre si, ok? Então fica essa dica aí, era mais um papo que eu queria bater um vídeo mais rápido explicando esses conceitos, que é um vídeo que eu queria ter assistido há mais tempo, né? Porque essas coisas não se conflitam, às vezes a gente acaba vendo muito conteúdo de equipamento, a gente quer do audiovisual toda hora, quer comprar uma coisa nova, quer atualizar um equipamento novo, quer ter câmera rig, quer ter gimbal, sendo que às vezes é muito mais fácil você fazer só com a câmera na mão, né? Você gasta menos, economiza tempo, economiza bateria, economiza tudo, né? Então fica essa dica aí. E se você agora que terminou de assistir gostou, você vai deixar o like no vídeo, que ajuda a entender se você está gostando e o YouTube recomendar mais vídeos meus para pessoas igual você. Então eu te ajudo trocando um pouco da minha experiência e você me ajuda falando se você gostou ou não. Se tiver algum comentário, deixa lá pra gente também, vai ser um prazer trocar essa ideia aí com você que está desse lado, tá? Então muito obrigado e até um próximo vídeo. Valeu!